Então vamos lá, pessoal. Compartilhando a tela. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia, tá? Trabalho e energia, gente, eles estão atrelados. Então, eu não consigo falar de trabalho sem relacionar energia ou vice-versa. Como tá falando aqui, o que é energia? Energia é aquilo capaz de fazer alguma coisa acontecer. Como assim? Bem, a gente sabe que trabalho é quando você aplica uma força num determinado corpo, né? E essa força vai provocar um deslocamento, cessar um deslocamento ou provocar uma alteração no corpo, né? Perdi a palavra, gente. Amassar, né? Alguma coisa assim. Então, quando você aplica uma força, então, e provoca um deslocamento, eu posso dizer que esse corpo, ele... Bom dia. Eu posso dizer que esse corpo tem energia, porque energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Mesmo que aquele corpo esteja parado, se ele tem a capacidade de realizar trabalho, ele tem energia. Como assim? Se eu tenho uma caneta, estou segurando ela aqui, ela está parada. Mas se eu solto essa caneta, a partir da força que está sendo exercida nessa caneta, que nesse caso é a força peso, né? Ele vai sofrer um deslocamento, né? Então, se ele é capaz de realizar um trabalho, esse corpo ele tem energia e a gente vai estudar um pouco mais para frente, né? Que energia é essa que esse corpo tem. Então, se um corpo tem capacidade de realizar trabalho, esse corpo tem energia. E existem diversas formas de energia, né? Aqui no nosso curso, a gente vai estudar mais precisamente a energia mecânica. A energia mecânica, ela é formada pela soma de duas energias. Então, a energia mecânica nada mais é do que a energia cinética mais a energia potencial, que a gente vai ver agorinha o que cada uma delas representa. Mas a gente tem aí, ó, energia química, energia nuclear, energia eólica, energia térmica, energia elétrica, dentre outras tantas energias, né? Bom dia, gente. Unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, né? O Joule, unidade do Sistema Internacional. Então, utilizamos o Joule. Mas vocês também vão ver energia medida em calorias, medida em quilocalorias. Calorias e quilocalorias não são unidades do Sistema Internacional. Então, a gente precisa converter. Geralmente a gente adota uma caloria igual a 4 joules, mas o valor exato é isso aí, ó, 4,186, mas dificilmente uma questão coloca esses números decimais aí. A quilocaloria, de quilocaloria, por exemplo, uma quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, tá? Essas unidades são usadas muito em termologia. Nos alimentos também, quando você olha lá a tabela, você vê aí consumo energético de não sei quantas quilocalorias. Então, é essa energia aí, né, que você vai consumir. Então, vamos aqui à energia cinética. O que é energia cinética? Energia cinética está relacionada com o movimento dos corpos. A partir do momento que um corpo está se movimentando, ele tem energia cinética. Professor, se o corpo estiver em repouso? Se o corpo estiver em repouso, não tem energia cinética, tá? Então, só tem energia cinética se o corpo estiver em movimento. E todo corpo em movimento tem energia cinética, tá? Como que eu calculo a energia cinética de um corpo? A energia cinética ela é calculada por massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Onde a unidade de energia cinética, como a gente já viu, qualquer energia é medida em joule no sistema internacional.
A massa vai ser em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Então, se tiver velocidade lá em quilômetro por hora, a gente precisa converter para metro por segundo, tá? Teorema da energia cinética. Então, é aqui que entra a parte que está nos interessando neste momento, né? Em relação à questão 11, em relação à questão que eu deixei para trás no slide anterior, que é o teorema da energia cinética. A gente não, né? Vocês viram lá com a Juliana, pela segunda lei de Newton, se você... A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é diretamente proporcional à força. Então, se um corpo apresenta uma força resultante, essa força resultante, né, vai provocar uma aceleração que provocará uma variação na velocidade do corpo. Correto? Vocês aprenderam isso, né? MRUV, segunda lei de Newton. Então, presta atenção. Se um corpo, um carro, por exemplo, aí, ele está inicialmente em repouso. Ele parte, né, de modo que sua velocidade aumente. Olha só esse exemplo que eu dei aí no slide. A cada 1 segundo, sua velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Então, se esse corpo ele está sofrendo uma variação de velocidade, é porque existe uma força atuando sobre ele. E essa força provoca nesse corpo um deslocamento, né? Variando a sua velocidade. Tá, então eu posso dizer que essa força que provocou um deslocamento, que é o trabalho, né? É igual à variação dessa energia cinética do corpo. Por que a energia cinética está variando? Porque a velocidade está variando. Se eu considero o ponto inicial, que é onde ele está em repouso, eu tenho uma determinada energia cinética, que nesse caso vai ser nula, né? Já que a velocidade é zero. Se eu considero um outro ponto, 3 segundos, por exemplo, eu vou ter uma outra velocidade, que é a velocidade final, que é de 15 metros por segundo. Então, eu tenho uma variação de velocidade, logo eu tenho uma variação de energia cinética. Então, eu posso afirmar que trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá, como assim variação? Esse delta aí, se tudo que tem o delta, né, delta alguma coisa, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, o delta da energia cinética vai ser energia cinética final, né, menos a energia cinética inicial. Substituindo pela fórmula da energia cinética, eu tenho aqui que trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a velocidade, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, aí eu tenho o meu teorema da energia cinética. Dito isso, a gente volta lá para a nossa questão que ficou sem fazer, né? Já que agora a gente tem condições de resolver a questão. Foi a questão número 9. Questão número 9. Vamos lá. Olha só, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair os dados do problema, né? Então, a questão fala assim. Segundo o manual do proprietário de determinado modelo de uma motocicleta, de massa igual a 400 quilogramas, a potência do motor é de 80 cavalos, sendo que um cavalo corresponde a 750 watts, né? Lembrando que a unidade de potência no sistema internacional é o watts, a gente não vai usar cavalo, né? Se ela for acelerada por um piloto de 100 kg a plena potência, a partir do repouso e por uma pista retilínea e horizontal, a velocidade de 144 km por hora será atingida em aproximadamente, então ele quer o tempo. Vamos lá. Primeiro eu tenho a massa. Só que ele me deu a massa da motocicleta e a massa do piloto. A massa que a gente precisa aí é a massa do conjunto, né? Então, eu tenho uma massa de 500 quilogramas. Quilograma é a unidade do Sistema Internacional de Massa, né? Eu tenho a potência de 80 cavalos
tem que passar para o Whats, mas espera só um minutinho. Eu tenho que ele falou que o móvel sai a partir do repouso, né? Então, se ele estava no repouso, que informação que eu tiro daí? A velocidade inicial é igual a zero. Muito bem, velocidade inicial igual a zero. Por uma pista retilínea e horizontal, então 144 km por hora vai ser a velocidade final do carinha aí, né? Primeira coisa, antes de jogar na equação, eu tenho que converter essas unidades aí. Cavalo para watts, então eu vou multiplicar o 80 por 750. Multiplicando isso daí, vai dar 60.000 watts. Dividindo isso daqui, ó, passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, isso daí vai dar 40 metros por segundo. Ok, tenho tudo que eu preciso. O que eu quero? Eu quero tempo. Bem, se eu tenho potência e quero tempo, eu já logo penso na fórmula de potência. Potência é igual a trabalho sobre tempo. Só tem um probleminha, eu não tenho trabalho. Ah, a gente tem várias fórmulas de trabalho. Vou colocar aqui em cima, só para a gente lembrar. Eu tenho que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, ou sem o cosseno, né? Se forem paralelos. Trabalho é igual a mgh, se for o trabalho da força-peso. Eu tenho que trabalho é igual a kx ao quadrado sobre 2, se for o trabalho da força elástica. Eu tenho que trabalho é igual a variação da energia cinética, que foi a última equação que a gente viu sobre trabalho. Tá, de todas essas fórmulas, tem trabalho da força de atrito também, né? Tá faltando aqui, ó. Trabalho da força de atrito vezes a distância. De todas essas fórmulas que a gente aprendeu de trabalho, uma delas tem que caber aí para poder calcular o trabalho. Bem, ele não me deu força, não me deu deslocamento, não está falando em trabalho da força de atrito, não está falando em trabalho da força peso. A única fórmula que cabe aí, gente, toda vez que você tiver uma variação de velocidade e o problema tá pedindo ou você precisa do trabalho, você vai direto aí para o teorema da energia cinética. Então, ai, eu não estou enxergando fazer essas questões. Ah, pode ligar o microfone, por favor? Não, é porque eu tô falando que eu enviei a lista de exercícios sem fazer essas questões que faltavam. Aí eu tô perguntando se era pra enviar também. Era sim, eu falei que era para esperar, Camille, para eu resolver. Ai, você me devolve depois, por favor. Então, olha só, trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, trabalho, que é o que eu quero descobrir, é a massa 500 vezes a velocidade final, que é 40 ao quadrado dividido por 2. Gente, essa questão aqui, esse último termo aqui da equação, a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, tudo isso aqui vai dar zero, concordam? Sim, porque se eu estou multiplicando a massa que é 500 por zero, vai dar zero. Se dividir zero por 2, dá zero Vai dar também. zero. Isso aí. Então, o trabalho vai ser 500, não se esqueçam de elevar o 40 ao quadrado, né, que dá 1.600, dividido por 2. Então, 1.600 por 2, 800, 8 vezes 5, 40, mais 4 zeros, 400.000 joules. Achei o trabalho, prontinho, mas a minha resposta ainda não é essa, né? Eu quero potência. Então, eu vou jogar aqui, eu quero potência não, eu quero tempo. Potência eu tenho. 60.000 é igual a 400.000 dividido por ΔT. Multiplicando aqui cruzado, né? Vou fazer direto aqui. ΔT, então, é 400.000
dividido por 60 mil. Vamos cortar 4 zeros. Resposta final aí vai dar aproximadamente 6,7 segundos. Dúvidas? Pode falar. Nenhuma. Nenhuma? Professora, Diga. a unidade que a gente vai ter que usar sempre tem que ser, tipo, todas seguindo o sistema internacional, né? Se eu for trabalhar, tem que, por exemplo, Sim. Tem, como eu vou tem saber conteúdo se que a eu gente. posso, se eu preciso ou não passar, por exemplo, de quilômetros por hora para metros por segundo, de kilowatts para watts? Como é que eu sei que eu Esse preciso passar? conteúdo de trabalho e energia, sistema internacional. A não ser que no final ele te peça uma unidade, por exemplo. Acho que na lista tem uma questão que pede a unidade final em calorias. Mas aí você usa tudo no sistema internacional e transforma para caloria só no final. Ok. Posso continuar? Então vamos lá. Vou para o outro slide agora, então. Então, olha só, gente. Aqui a gente ainda está falando, né, sobre trabalho, né? Sobre trabalho, sobre teorema da energia cinética. Então, a questão número 1, ele fala o seguinte. Um bloco de massa 0,5 kg está sujeito a uma força que varia com a posição de acordo com o gráfico. Então, ele deu a massa aqui, M igual a 0,5 kg, e ele deu um gráfico. Eu falei para vocês que sempre quando eu tiver um gráfico de força em função da distância, eu consigo calcular o trabalho, né? Por quê? Porque essa força aqui ela é variada. Então eu tenho uma força que está variando com o tempo. A partir daqui eu consigo, a partir da área desse gráfico, eu consigo calcular o trabalho, porque a gente viu que trabalho é numericamente igual à área de um gráfico F por distância, força por distância, força por deslocamento. Então vamos lá. Ele me deu aqui embaixo, falou que o móvel partiu do repouso, então novamente velocidade inicial é zero. Ele quer saber qual será a sua velocidade final após os 30 metros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o trabalho, para eu poder calcular a velocidade a partir do teorema da energia cinética. Então, vamos lá. Aqui é fácil calcular o trabalho, né? Que figura é essa aí, gente? Hein, galera? Que figura é essa? Um de cada vez, por favor, para não criar tumulto. É um trapézio, né? Onde isso daqui é a base maior, base menor e altura. Então, vamos lá. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então, o trabalho vai ser base maior, 30. Base menor, vai do 20 ao 30, 10. Altura, 20 sobre 2. Então, o trabalho é igual a 30 mais 10, 40. Vou dividir aqui o 20 por 2, dá 10. Então, vai dar 400 joules. Prontinho, achei o meu trabalho. Mas não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo velocidade final. Se ele está pedindo velocidade final, gente, e eu tenho trabalho, obviamente eu vou usar o teorema da energia cinética. Então, trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. De novo, aqui a velocidade inicial é nula. Se a velocidade Seria inicial... essa fórmula última que você botou aí para qual? Como é que é, Camille? Essa última fórmula. Teorema da energia cinética. Ah, sim. Foi o que a gente aprendeu
Agora, isso tudo aqui vai dar zero porque a velocidade inicial é zero, certo? Então, a gente continua substituindo os valores aí. Trabalho. Acabei de achar o trabalho pelo gráfico. 400. Massa, 0,5. Velocidade é a minha incógnita dividido por 2. Esse 2 que está dividindo vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 800 é igual a 0,5 V ao quadrado. Passo 0,5 dividindo. V ao quadrado é igual a 800 dividido por 0,5. 800 dividido por 0,5 é 1.600. Raiz disso daí. Resposta, então, 40 metros por segundo. E aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma questão dessa na lista, mas eu acho que era até de triângulo, mas eu só parei na primeira parte. Por isso que eu até mandei lá no grupo, professor, ele tá certo mesmo, tipo, o gabarito não é 60, eu tinha botado 120 para aproximar, mas agora eu entendi. Então tem que Pedir a aplicar a velocidade? cinética agora. Pedir a velocidade, Camila? Não me recordo. Também não lembro não, ou era só trabalho? Não sei, só olhando. Depois eu vejo lá. Questão número 2. Sob a ação de uma força constante, um corpo de massa 4 quilogramas adquire a partir do repouso a velocidade de 10 metros por segundo. Fala para mim vocês, quais foram os dados dessa questão? A gente tem a massa, que é 4 Massa. quilos. A gente tem a velocidade inicial, que é 0. Muito bem. E a velocidade final, que é 10 metros por segundo. Isso aí. Então, nós temos massa e as duas velocidades. Abri aqui a lista, tá pedindo a potência. Ah, então você teria que achar o trabalho pelo gráfico e jogar na fórmula da potência. Meu Deus. Aí. Você provavelmente só calculou. Ai, gente. Tô cega aqui, peraí. Oh, meu Deus. Aí. Ah, eu queria pegar a borracha. O olho tava ardendo tanto que eu tive que tirar a lente. Acabou não dando tempo de colocar. 10 metros por segundo. Prontinho os dados que a gente tem. Letra A. O que ele pede na letra A? Qual o trabalho realizado por essa força? Então, se ele quer trabalho e ele deu a variação da energia da velocidade, eu vou pelo teorema da energia cinética. Trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Coincidentemente, todas as questões que ele deu até agora, ele deu a velocidade inicial zero, mas nem sempre a velocidade inicial vai ser zero não, tá, gente? Então, sabendo isso daqui, eu posso cancelar o último termo da equação. Então, trabalho vai ser massa 4, velocidade final 10 ao quadrado dividido por 2. Então, trabalho vai ser 4 vezes 100 dividido por 2. Trabalho é igual a 200 joules. Prontinho, letra A feita. Agora eu quero saber a letra B. Se um corpo deslocou 25 metros, qual o valor da força? E agora, gente? Como que eu vou calcular a força? Quem se arrisca? M vezes G? Não, mas eu não quero peso. Eu quero a força que foi aplicada ao corpo.
Não vem à mente nenhuma fórmula que tenha força que a gente estudou, gente? Então, vamos lá. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né, gente? Então, trabalho eu tenho 200. A força é o que eu quero. E o deslocamento ele deu ali, 25 metros. F, então, 200 dividido por 25. A força é de 8 newtons. Prontinho. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Não, gente? Não, professor. Então, vamos para a próxima. Questão número 3 fala assim, ó. Um tratorista está arando seu terreno, preparando para o plantio. O trabalho total realizado pelo trator sobre o arado é cerca de 15 quilojoules. Então, ele está nos dando o trabalho, só que ele deu em quilojoule. Eu tenho que tirar esse quilo, tá? A gente já sabe que o quilo vale 1.000, então isso daí vale 15.000 joules. A massa do arado é de aproximadamente 1.000 quilogramas. Sabendo que a velocidade inicial do trator é de 2 metros por segundo, então, ó, diferente agora. Nesse caso, ele deu a velocidade inicial. Determine sua velocidade final, quer saber o V, após percorrer 20 metros. Então, ele deu a distância. Só que essa distância que ele deu aqui não vai nos servir para nada. Por quê? Porque ele já deu o trabalho. Ele já deu a velocidade inicial, deu a massa e ele quer a velocidade final. Então, eu só preciso aplicar o teorema da energia cinética. Então, é só fazer trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Gente, vocês têm que observar que a equação, ela só, para você saber, ela só pode sobrar uma incógnita, né? Sobrarem duas incógnitas na equação, essa equação não serve. Então, você precisa, ou então você precisa achar uma outra coisa para poder, uma outra equação para poder achar, para substituir na outra. Confuso que eu falei, né? Como a gente fez na questão, na primeira questão lá. Primeiro eu achei o trabalho para depois jogar na fórmula de potência. Mas, lembrando que uma equação só pode ter uma incógnita. Então, aqui, ó, eu tenho trabalho, tenho massa, tenho velocidade inicial, só tá faltando a velocidade final. Então, isso daqui eu não vou usar para nada, tá? Um dado desnecessário aí. Substituindo, então, 15.000 é igual a massa 1.000 vezes a velocidade final, que eu não sei, dividido por 2, menos a massa novamente, velocidade inicial, que é 2 ao quadrado, sobre 2. Vou repetir aqui, 15.000. 1.000v ao quadrado sobre 2, divido 1.000 por 2 e repito a incógnita, né? Então, 500v ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4, vezes 1.000, 4.000. Dividido por 2, 2.000. Onde está a incógnita tem que ficar isolado, correto? Então, esse menos 2.000 aqui, ele vai passar para o outro lado, somando 15.000 mais 2.000 igual a 500v ao quadrado. 17.000 igual a 500v ao quadrado. Passar dividindo. 17.000 dividido por 500. A continha é grande, mas não é difícil não, tá? 170 dividido por 5 aí vai dar 34.
Alguém pode tirar a raiz de 34 para mim, por favor? Cinco vírgula oito. 5,8 metros por segundo. Prontinho, achei a minha velocidade final. E aí, gente? Tá muito complicado? Tranquilo. Tá de boa? Então tá. Então, essa questão não dá para fazer ainda, porque preciso de outras informações, outras explicações. Vamos voltar lá para o nosso slide. Outro slide, no caso, né? Eu expliquei para vocês que a energia mecânica, isso aqui seria um exemplo que faltou enunciado, fácil. A energia mecânica seria a soma de duas energias, né? Energia potencial gravitacional e energia cinética. É obrigado existir as duas energias ao mesmo tempo? Não. Às vezes você tem uma, mas você não tem a outra. Às vezes você tem a potencial, mas você não tem a cinética. Ou vice-versa, você tem a cinética, mas não tem a potencial. Tá? Mas você tem energia mecânica como sendo... Aqui, ó. Energia mecânica. Deixa eu botar aqui, ó. É a energia cinética mais a energia potencial. Só que essa energia potencial, ela tem de dois tipos, né? Que a gente vai estudar aqui no caso. A gente tem a energia potencial gravitacional e nós temos a energia potencial elástica. O que vem a ser energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional está associada à altura. Então, se um corpo está a um determinado nível acima do nível zero, né? Ele tem energia potencial. Por quê? Porque ele tem capacidade de realizar trabalho. Se eu solto essa caneta aqui, ela cai, né? Como eu já tinha dito antes, ela se desloca por causa de uma força, que é a força-peso, nessa situação aqui. Então, a gente tem energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela é calculada da mesma forma que o trabalho da força-peso. Então, eu calculo a energia potencial gravitacional, eu gosto de chamar de EPG, tá? Ficou faltando P, potencial gravitacional, é igual a mgh. M é a massa, G é a gravidade, H é a altura. Então, se tem movimento, tem energia cinética. Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. E se tem mola ou elástico, né? Então, a energia potencial elástica, ela está associada a um corpo elástico deformado dentro de um limite. Então, você tem aí a mola ou o elástico, então você vai ter a energia potencial elástica. Então, se um corpo está comprimindo uma mola ou distendendo uma mola, ele tem potencial para se movimentar, né? Se você aperta uma mola com o corpo aqui, solta esse corpinho, esse objeto é jogado longe, né? Por causa da energia potencial elástica. E para calcular a energia potencial elástica, a gente faz da mesma maneira que a gente calcula o trabalho da força elástica também. Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação da mola ou do elástico. Unidade de energia, sempre Joule.